Respire fundo, pegue seu livro, ajeite os fones de ouvido e permita que o caos se revele a você. Mergulhe fundo, pois o caos te espera. Caos condensado de Phil Heine. Capítulo 2. Magia no mundo material. As pessoas responsáveis pelo renascimento da magia no século XIX legaram a nós, sua prole mágica, uma falsa dicotomia entre alta e baixa magia. A alta magia consiste em tornar a pessoa mais espiritualizada, enquanto a baixa magia, ou feitiçaria, é a mera manipulação do universo material e mundano. As raízes filosóficas dessa dicotomia repousam no cristianismo pós-iluminista, na cisão entre o espiritual, domínio da igreja, e o temporal, arena da ciência emergente. As revitalizações do ocultismo no século XX procuraram reconciliar o anseio espiritual com o novo poder da ciência, enquanto o poder da religião ortodoxa foi se desintegrando em meio às chamas das guerras, às rápidas mudanças sociais e à ascensão da tecnologia. Curiosamente, é a própria ciência, outrora inimiga da busca espiritual, que agora oferece uma reconciliação. Hoje as revoluções da física quântica e da dinâmica não linear nos fazem retornar à noção, há muito velada, de que o mundo é mágico, de que somos, como disse Alan Moore com grande eloquência, mais imprevisíveis do que qualquer sonho de Heisenberg. Praticantes tradicionais da alta magia construíram edifícios altíssimos no espaço da abstração, que usaram para acender a própria ideia de divindade, procurando transcender as garras do mundo material. Em meio a essa arquitetura do espírito, alguns nomes notáveis sofreram uma queda espetacular das alturas que escalaram, e suas biografias nos forneceram ótimas sínteses de suas paixões ardentes. Enquanto uma legião de manuais metódicos ainda nos apresentam vislumbres de suas visões, anotações e sistemas. Mas essa era já terminou. A magia já não está sob o domínio de uma elite, e não precisamos da voz de anjos rebeldes para anunciar a incerteza do futuro. Embora debochar dos erros dos antepassados seja sempre parte da tolice da juventude, não podemos esquecer que, em essência, sua magia funcionava, e que agora estamos aqui. Já dá para sentir os movimentos iniciais da próxima geração de magistas, e espero ansiosamente que ela também ultrapasse a geração presente, que não seja seduzida pelo passado, mas continue levando a magia adiante. Assim como a ênfase que a magia do século XIX dava à transcendência refletia as paixões predominantes da época, também a magia contemporânea expõe as características dominantes do final do século XX, uma fé na tecnologia e uma visão panorâmica da cultura. Em qualquer cidade ocidental, presenciamos diariamente a miscigenação cultural de estilos de todas as partes do mundo, de qualquer lugar ou época. Também vemos uma tendência a reduzir a magia a uma profusão de técnicas, conforme magistas aspirantes procuram cada vez mais por técnicas melhores, resultados mais rápidos e iluminação instantânea. Essa tecnologia do espírito de hoje corre os mesmos riscos que correu a arquitetura do abstrato nas gerações anteriores: limitar a própria visão e perder o equilíbrio. A magia é poderosa, é perigosa, como qualquer coisa capaz de provocar mudanças. Podemos ser conduzidos de alguma forma à magia, seduzidos por seu encanto ou sermos arrastados pela maré de uma crise até esse território, mas definitivamente a magia não é para todo mundo. Do mesmo modo que não saímos por aí dando drogas psicoativas pesadas para qualquer pessoa, nem deixamos crianças brincarem com utensílios perigosos. Este é o poder de sedução da tecnologia. Quem a cria se distancia do uso dado às suas criações, e seus encantos são sedutores no curto prazo, mas as consequências são outra história. Nos anos 1960, nos venderam a encantadora utopia da manipulação de energia nuclear. Bastaram 3 décadas para que o encanto se perdesse. A mesma ideia vale para a magia. O que imaginamos que a magia nos permitirá ser e o que nos tornamos de fato após anos de prática costumam ser coisas bem diferentes. Para realizar atos mágicos avançados são necessários anos de dedicação de estudo, treino, prática, análise e uma crescente consciência de si. São anos valiosos,
pois a passagem do tempo nos permite crescer, criar nosso próprio código de ética e honra, formando as raízes do nosso poder e as bases sobre as quais construímos nossa realidade mágica. Como se costuma dizer, grandes magistas se destacam na multidão, quase como um ser alienígena ou inumano. Muitas pessoas anseiam por isso, alimentando o ego com sentimentos de superioridade e com o desejo de que o mundo passe a vê-las como sábias. O que raramente se diz é que, sentindo na pele essa separação em relação às outras pessoas, é mais provável que quem pratica magia acabe lamentando, ainda que em segredo, a perda de sua inocência. Não é possível transformar o mundo sem que ele nos transforme. Cada poder conquistado exige um sacrifício. O jogo das consequências mágicas nunca tem fim. O surgimento da magia do caos abriu caminho para uma mudança de ênfase na magia moderna. A feitiçaria, ou a magia voltada para resultados observáveis no mundo real, não era considerada, até pouco tempo atrás, algo de bom tom, em oposição à busca pela perfeição espiritual. Uma mudança também ocorreu com a ciência e a matemática, que deixaram de tentar compreender a natureza, que é, digamos, complicada e nem sempre corresponde a fórmulas exatas, e passaram a investigar fenômenos tão pequenos e abstratos que é difícil relacioná-los à vida cotidiana. De forma análoga, há indivíduos que se afastam demais da prática e da capacidade de manifestação através da magia, convencendo-se de que são grandes magistas apenas com base em suas experiências interiores. Por isso é comum esbarrarmos em pessoas que se dizem magistas poderosas, embora seja nítido quanto são deploráveis em sua impotência de lidar com questões da vida cotidiana. Declaração de intenção. Por consequência, se quisermos que nossa magia funcione, devemos ser capazes de avaliar nosso desempenho e, além disso, associar as técnicas mágicas que usamos com aquilo que surge a partir do seu uso. Isso quer dizer que, por exemplo, se fizermos um ritual de invocação de uma entidade em particular para um propósito específico, é preciso estar ciente dos modos como o ritual vai reverberar na nossa vida. A magia do caos trata dessa questão dando uma ênfase rigorosa à declaração de intenção. Todo ato mágico formalizado precisa de uma declaração, que segue esta estrutura básica: é minha vontade fazer tal coisa a fim de resultado designado. Mais adiante vou explorar as questões práticas disso. Autoanálise. A magia do caos também enfatiza a autoanálise. Infelizmente, a capacidade que todos temos de nos iludir e de nos cegar para os próprios problemas não cessa quando alcançamos certo nível de proficiência mágica. É sempre fácil ignorar ou menosprezar aquilo que não se encaixa na imagem que normalmente temos de nós mesmos. Em alguns sistemas mágicos ou místicos, a responsabilidade pela avaliação é transferida para mestres ou gurus, alguém supostamente capaz de entender as características de outras pessoas com mais clareza e que sabe qual é a atitude correta que elas devem tomar depois. Na abordagem do caos, em última instância, a responsabilidade de ação e movimento recai sobre cada indivíduo. É claro que podemos pedir conselhos ou procurar diferentes perspectivas por quaisquer meios à nossa disposição, desde consultar espíritos e oráculos a perguntar para colegas o que acham, mas a responsabilidade é nossa. A capacidade de examinar os próprios comportamentos, pensamentos e sentimentos com algum grau de desapego e objetividade é uma habilidade que, na prática, pode ser aplicada em qualquer área da vida. Modelos e metáforas. Apesar da aparente complexidade das teorias ocultistas e hierarquias de planos interiores, chakras, linhas energéticas, arquétipos, almas, registros acásticos, agências de cobrança de dívidas kármicas e assim por diante, é comum que elas descrevam um mundo fenomenal, onde passamos a maior parte do tempo, em termos muito simples. A magia do caos costuma reverter esse tipo de modelo. Ela reconhece a necessidade de esporadicamente usar modelos complexos para tratar do mundo fenomenal, embora tenda a gerar modelos também muito simples para descrever experiências abstratas. Peter Carroll, maior expoente do caos, afirma que esse modelo é caracterizado por uma abordagem irreverente, que reconhece a metafísica como sujeita à crença.
Muitos sistemas de crença do ocultismo consistem em uma mistureba de especulações metafísicas aceitas como a verdade, e quem as criou acaba forçando a barra para acrescentar mais e mais detalhes para que seu modelo possa abarcar e explicar tudo. Cientistas de outrora acreditavam ser capazes de chegar a uma grande teoria de toda e qualquer coisa. Ocultistas ainda tentam fazer a mesma coisa, o que, no entanto, costuma se manifestar como tentativas de fundir sistemas divergentes como o tarô, as runas e o I Ching. A magia do caos, porém, se caracteriza pela disposição a usar modelos diferentes e aprender com eles. Por isso, magistas do caos usam metáforas derivadas da teoria do caos, ecologia, biologia, psicologia, ficção científica, programação, teorias de administração e qualquer outra coisa que possa ser interessante ou potencialmente útil. O capítulo deste livro que trata de servidores do caos é resultado de meu estudo dos princípios da programação de computadores usando a linguagem COBOL. Eu não cheguei a me tornar proficiente na programação em COBOL, mas essa linguagem me deu uma perspectiva útil para examinar as técnicas mágicas que eu usava na época. Aplicar esse modelo específico me levou a questionar se era possível transferir algumas de suas propriedades para ações mágicas, e eu descobri, via experimentação, que sim, ainda que não fosse bem do modo como eu esperava. Descobrir novos modelos e metáforas muitas vezes pode nos dar o ânimo necessário para explorar mais e dar saltos criativos rumo à escuridão do desconhecido. Mais modelos podem se tornar armadilhas sutis, sejam eles mágicos ou não. Ao adotarmos um novo modelo ou mapa da realidade, me parece ser fácil acabarmos confinados por suas limitações. Mas alguns modelos são particularmente adequados para certas tarefas e situações. Em vez de forçar um modelo para que abarque toda e qualquer coisa, a abordagem do caos nos incentiva a aplicar o modelo que seja o mais apropriado para cada situação. Alguns anos atrás, uma conhecida me pediu para criar um talismã de proteção para sua casa, um tipo de magia que pode ser feito das mais diversas maneiras. O mais fácil, para mim, teria sido criar um escudo em torno de sua casa, algo que pode ser feito sem muita cerimônia ou exagero. Porém, eu queria que essa conhecida tivesse a sensação de que havia algo mais definitivo em ação. Por isso optei por um ritual de invocação angelical usando toda a pompa e a formalidade da cabala, o que não lhe deixou qualquer dúvida de que forças poderosas haviam sido reunidas para proteger seu lar contra qualquer pessoa ou coisa mal-intencionada que quisesse entrar ali. Se os modelos básicos que usamos para entender a realidade forem alterados, então muito do que consideramos verdadeiro sobre o mundo de repente será posto em questão. É comum nos comportarmos como se nossas metáforas e mapas fossem a verdade. Mas se escolhemos viver de acordo com a ideia de que nada é verdadeiro, somos levados a reconhecer que a fragilidade de uma metáfora é justamente ela não ser nada além de metáfora. O caos tirou a ênfase da busca por aquilo que é mágico e está além do mundo conhecido, e passou a reconhecer que o mundo é mágico por si. O eu e o outro. Uma das relações mais básicas é a que se estabelece entre o eu e o outro, eu e todo o resto, ou nós e todo o resto. Até mesmo essa relação se constitui a partir do modelo dominante da realidade, baseado em conceitos do século XIX, como a separação absoluta entre mente e matéria, a natureza mecânica do mundo físico e a distinção entre subjetividade e objetividade. Segundo esse modelo, a mente dá sentido aos fenômenos aleatórios e casuais que ocorrem num mundo objetivo exterior, de modo geral. Isso muito mais confirma e sustenta boa parte do que presumimos sobre a relação da humanidade com o resto do planeta do que descreve com precisão o mundo em que vivemos. Modelos costumam tornar o mundo um lugar mais simples, moldando e conformando a experiência às nossas expectativas, além de fazer um belo trabalho de justificar nossa posição de superioridade em relação a todo o resto. Um bom exemplo desse reducionismo é a criação de estereótipos. Todos usamos estereótipos em alguma medida. Eles podem ser positivos, servindo como exemplos ou tipos ideais, ou negativos, que são uma resposta à ansiedade, à perda de controle.
Um exemplo mais simples ainda é a tendência de descrevermos nosso próprio comportamento como uma resposta a uma dada situação, enquanto o comportamento das outras pessoas é atribuído à personalidade delas. Um exemplo específico dentro do contexto mágico é a invocação de divindades quando as interpretamos como arquétipos ou subpersonalidades. Até que ponto aceitamos que essas divindades teriam existência, intenções e propósitos próprios, separados e distintos dos nossos? Assim sendo, em vários níveis, nós atribuímos sentido, intencionalidade e propósito a nós mesmos, mas nos esquecemos do outro, sejam outras pessoas ou outras espécies. Qual a relevância disso para a magia? Como muitos outros padrões básicos dentro de nossa realidade consensual, as consequências da distinção entre o eu e o outro raramente são questionadas. No entanto, a perspectiva da magia do caos requer que magistas sejam capazes de olhar para além da fachada da realidade dominante em busca de complexidades e padrões subjacentes. O caos enfatiza a atenção ao detalhe e a consciência de que existe uma tendência de tratarmos de forma crítica aquilo que parece óbvio, ao menos na superfície. No nível mais prático da feitiçaria, o uso de encantamentos para realizar um desejo, é muito fácil darmos maior importância à nossa própria perspectiva sobre a situação ou, pior ainda, acreditarmos que apenas a nossa perspectiva importa. As técnicas de magia do caos para trabalhar o eu nos permitem mudar de perspectiva e olhar para uma situação a partir do ponto de vista de outra pessoa. Essa perspectiva relativista da magia do caos reforça a compreensão de que situações e acontecimentos raramente são tão óbvios quanto gostaríamos que fossem. Além disso, há a questão do nosso modo de ver a nós mesmos. Embora a ciência tenha mais ou menos descartado o conceito religioso de alma imortal, ela ainda costuma fazer uma distinção entre as experiências internas e externas ao manter a separação entre mente e corpo, a ideia do fantasma na máquina, de Gilbert Ryle. Tanto as teorias mágicas quanto as científicas que foram sistematizadas e generalizadas no século XIX costumam reforçar essa divisão em graus variados. Em contrapartida, a magia do caos defende a ideia de que a mente surge a partir do corpo. A princípio, esse argumento parece ser reducionista, uma crítica que já foi direcionada à magia do caos em mais de uma ocasião. Porém, esse conceito faz mais do que nos destituir de propriedades essencialistas. O termo mente-corpo é muito usado por magistas para frisar que a mente e o corpo devem ser considerados um todo unificado. Se aceitarmos essa premissa, toda a distinção entre sujeito e objeto será posta em questão. Além do mais, esse ponto de vista encontra suporte na ciência do caos, que não apenas destacou o fato de que o mundo objetivo antes considerado mensurável, quantificável e explicável por meio de regras matemáticas é altamente nebuloso e indeterminado, mas também que o mundo subjetivo da mente pode ser examinado com ferramentas analíticas. Não só não há nenhum fantasma na máquina, como a própria ideia de uma máquina fisiológica que se desloca em meio a um ambiente passivo acabou se revelando uma ideia bastante simplista. A filosofia do caos vem desenvolvendo a ideia de sistemas interdependentes, ecologias, que têm a capacidade inerente de organizar a si próprios. Consideremos um exemplo puramente prático. Basta darmos uma volta em uma floresta ou qualquer outro espaço natural, semelhante para nos vermos em um ecossistema dinâmico, cujos elementos incluem flora, fauna, história local, características geográficas e geológicas, associações míticas, variações sazonais e clima. Ao entrar nesse espaço, nos tornamos mais um elemento numa malha de dinâmicas interrelacionadas. A experiência de estar dentro desse espaço dependerá das interações com outros elementos, muitos dos quais nós provavelmente nem percebemos, pelo menos a princípio. Antes de presumir qualquer significância mágica do local, é preciso observá-lo e tomar consciência da nossa própria relação com ele, o que pode nos surpreender. Tudo isso serve para ilustrar mais um argumento básico sobre a dinâmica e o outro. Com frequência, saímos interpretando e dando sentidos às situações sem permitir que outros sentidos se manifestem por si só. Em vez de manter as diferenças entre o eu e o outro, a magia do caos celebra a diversidade e a diferença. Se nada é verdadeiro,
tudo é permitido, então o único propósito ou grande esquema cósmico da vida consiste no que escolhemos presumir e acreditar. Para algumas pessoas, isso é puro cinismo. Para magistas do caos, é o sopro de uma liberdade vertiginosa. Realidade alcançável. A magia é um conjunto de técnicas e abordagens que pode ser usado para expandir os nossos limites no alcance da realidade. A noção de até onde vai esse alcance nos é dada pelas limitações que, para nós, nos restringem a uma margem muito pequena de ações e sucessos, aquilo que acreditamos estar dentro das nossas possibilidades em qualquer momento. Nesse contexto, o propósito da magia é simultaneamente explorar esses limites e tentar alargá-los, ampliar a esfera de ações possíveis. A dúvida e o cinismo são atitudes sociais predominantes desde a última década do século XX. Uma das primeiras barreiras que encontramos é duvidar da magia, saber se ela de fato funciona ou não. Assim como o sexo, a magia precisa ser vivenciada diretamente antes de ser compreendida por completo. Um único ato capaz de demonstrar para nós mesmos que a magia funciona vale mais do que 1000 livros sobre a tal teoria ocultista. Muito do que é chamado de teoria mágica é uma mistureba de conceitos emprestados, que vão desde mapas dos planos interiores derivados da teosofia até a psicologia popular e a física alternativa. Para a abordagem do caos, pouco importa o quanto algo é verdadeiro ou não, pois o que viabiliza uma crença não é sua coerência, mas o próprio ato de adotá-la. A maioria das teorias ocultistas são tratadas do mesmo modo que as descrições científicas gerais sobre o mundo, isto é, presume-se que elas são verdadeiras independentemente da experiência humana, e por isso são repassadas de livro a livro sem nenhum questionamento. Por fim, elas acabam incorrendo na aceitação geral, tanto que muita gente se incomoda com quem não as aceita. Esse tipo de teoria é conhecido como teoria da ação. Nesse sentido, um dos problemas que algumas pessoas encontram ao descobrir a magia do caos é sua tendência a desconsiderar as teorias mágicas ortodoxas em favor da experiência pessoal. No entanto, existe um outro tipo de teoria, a teoria em uso, que é mais útil a magistas da contemporaneidade. A teoria em uso diz respeito a condutas e padrões que magistas aprendem por meio da experiência pessoal e da prática. Não é possível ensinar teorias em uso, pois elas surgem a partir dos resultados da aplicação da magia na vida de cada pessoa. Livros e relatos de experiências alheias podem nos dar conhecimentos sobre técnicas mágicas, mas é responsabilidade de cada um de nós a forma como aplicamos essas técnicas e as teorias e crenças que tecemos em torno dos nossos resultados. Não existem modos corretos de realizar atos mágicos, apenas aqueles que funcionam para você. Praticar magia é tornar-se mais flexível, então não se surpreenda se perceber que suas ideias sobre magia mudam de tempos em tempos. O poder mágico. É preciso compreender que a magia não diz respeito apenas à expansão dos nossos limites no alcance da realidade, mas também ao fato de que algumas limitações que impomos sobre nós podem ser tanto fontes de poder quanto restrições. Mas o que é o poder, afinal? Poder é uma daquelas palavras que as pessoas banalizam o tempo todo. Na literatura ocultista, costuma-se dizer que magistas de poder são pessoas capazes de conjurar demônios perigosos, derrotar inimizades e encontrar parcerias sexuais atraentes. Muito se fala também de energias sutis e misteriosas por meio das quais esse poder se manifesta. A palavra poder tem diversas definições, como a faculdade de agir ou de produzir um efeito, ter controle, influência ou autoridade sobre outras pessoas, como disse Bertrand Russell, a capacidade de produzir um efeito desejado, a definição mais próxima da ideia de poder mágico. Houve muita confusão nas últimas décadas sobre a relação entre poder e a principal premissa da magia do caos, de que nada é verdadeiro, tudo é permitido. Algumas críticas optaram por interpretar que todo o propósito da magia do caos é se livrar de qualquer restrição e encontrar poder na liberdade absoluta, o que é uma compreensão equivocada tanto da abordagem do caos quanto da natureza do poder. No mundo moderno, o poder absoluto e restrito é uma ficção. Se observarmos mais atentamente qualquer exemplo que encontrarmos de uma pessoa poderosa, onde quer que seja, veremos que esse poder tem enormes restrições.
Pensemos no acontecimento conhecido como a crise dos reféns americanos no Irã, por exemplo. Em teoria, o presidente da época, Jimmy Carter, tinha poder suficiente para reduzir o Irã a pó e fumaça em questão de minutos. Mas embora Carter tivesse o poder militar, trata-se de algo que não poderia de fato ser feito. Tendo isso em vista, uma definição mais adequada de poder mágico talvez seja a capacidade de obter o efeito desejado dentro das limitações de uma dada situação. Uma interpretação equivocada, mas comum, do que seria o poder mágico, é de que ele de alguma forma permite que magistas exerçam controle sobre aspectos da realidade, o que levou a uma distinção entre o poder sobre algo, ruim, e o poder interior, bom. O termo poder sobre algo é usado para descrever o ato de exercer poder sobre outra pessoa, seja por meios físicos, jurídicos ou financeiros, enquanto o poder interior é a noção personalíssima de ser capaz que surge a partir dos atos de criatividade ou magia. É uma distinção que tem seu valor, pois nos permite compreender o poder mágico como algo que sentimos interiormente, e não como uma força externa. Temos ainda a questão dos chamados poderes mágicos, como telepatia, levitação, influência remota sobre pessoas e eventos, percepção de auras, precognição e, já que estamos falando do assunto, a capacidade de entortar colheres. No Tantra, essas habilidades são conhecidas como siddhi, palavra geralmente traduzida como realização, ou seja, o resultado de prática, disciplina e paciência. Se algum dia você encontrar qualquer magista aparentemente capaz de realizar maravilhas sem grandes esforços, pode apostar que essa pessoa pratica muito, muito tempo. A magia é a busca de poder, a capacidade de obter efeitos desejados. Nesse sentido, nos tornamos poderosos quando demonstramos para nós mesmos, e para outrem, em caso de trabalhos em grupo ou de contato com magistas, que somos capazes de manifestar um intento, e ficamos confiantes e tranquilos com isso. Aqui a magia é mais uma expressão do nosso ser do que algo que fazemos. Compreender os limites e restrições que canalizam o poder é o que diferencia magistas eficientes de megalomaníacos. Não é que a magia do caos descarte todas as regras e restrições, ela é o processo de descobrir quais são as condutas e disciplinas mais eficazes para que a gente provoque mudanças no mundo. Realidade mágica, a zona crepuscular. A magia é um processo de mão dupla, nós a usamos para provocar mudanças, em contrapartida, somos modificados por ela. Inserir-se numa realidade mágica não equivale a criar um território mágico alheio à vida cotidiana, mas deixar que a magia entre, permitir a intrusão do que é estranho, irracional, inexplicável, porém inegavelmente real. Podemos perfeitamente aprender a convocar espíritos usando magia ritual, mas o que acontece quando são os espíritos que nos convocam? Encontros com luzes esquisitas ou que piscam, vultos que vemos de relance ou presenças que sentimos passar são coisas geralmente associadas a lugares ermos, isso é algo latente. Mas o que fazer quando a magia vem nos fazer uma visitinha? Não existe roteiro ou lição sobre isso. Nós aprendemos com a experiência e ouvindo colegas. Essa é a verdadeira intrusão do que chamamos de zona crepuscular, a fronteira nebulosa que traçamos entre a experiência cotidiana comum e a esfera do mais que real. O que há de tão importante nessas experiências? Primeiro, elas são reais de um modo que sobrepuja qualquer racionalização que tente negá-las. Sempre que me vejo na presença do que é estranho, eu me arrepio e sinto lágrimas brotando nos olhos. Sei que é uma reação importante, pois ela me permite distinguir o que é estranheza real e o que não passa de imaginação fértil. Segundo, outras pessoas passam por essas mesmas experiências. Magistas lidam com deuses, demônios, espíritos, elementais, etc. Desse modo, é fácil nos deixar levar pela ideia de que essas entidades diversas estão apenas ao nosso dispor, desprovidas de qualquer existência ou vontade próprias. Esse pensamento tende a enfraquecer quando um espírito aparece sem ser chamado, mais ainda quando outras pessoas também o encontram. E é comum passarmos por experiências assim, agirmos normalmente e só depois nos darmos conta do que aconteceu. Alguns anos atrás, uma visita que estava na minha casa voltou do banheiro e me disse: "Tem alguma coisa na escada."
Eu fiquei intrigado, fui ver o que era e me deparei com uma sombra se mexendo à meia luz, no meio da escada. Parecia um homem e devia ter mais ou menos 1,80 metros de altura. Começamos a questionar a entidade, que fugia das perguntas e ao mesmo tempo prometia nos dar poder. Insatisfeitos com as respostas, nós a mandamos nos deixar em paz. Foi só depois que caiu a ficha do quanto a experiência tinha sido esquisita. O mais divertido foi que, embora tenhamos aceitado abertamente a presença dessa entidade desconhecida, não acreditamos em nada do que ela disse e a dispensamos por ela não nos dar o tipo de informação que queríamos. Comportamentos assim parecem ser comuns, pelo menos entre as pessoas com quem conversei sobre esse tipo de intrusão do que nos é estranho. Fazemos o que parece adequado na hora e só depois somos atingidos pelo choque do bizarro. E pode ser um choque mesmo. Quando as pessoas me perguntam se a magia é perigosa, eu me lembro de uma experiência que uma amiga teve alguns anos atrás. Ela estava começando a aceitar a ideia de consciência da deusa, havia adquirido uma bagagem feminista, mas ainda enfrentava a culpa católica. Eu havia emprestado ao namorado dela um exemplar do Hino a Pan de Aleister Crowley, que ela encontrou certa noite e leu. Segundo ela, o poema havia despertado sentimentos mistos de entusiasmo e repulsa, provocando uma guerra interior entre crenças e descargas emocionais. Tomada pela ansiedade e pela tensão da curiosidade, ela estendeu a mão até uma prateleira e, sem querer, derrubou o tarô do namorado. O baralho caiu no seu pé com a carta do diabo virada para cima. Naquele momento, ela sentiu o mundo inteiro se despedaçar. Eu poderia dizer que a experiência dela foi uma manifestação do caos ou uma sincronicidade, mas os dois termos são quase irrelevantes. O que importa é que aconteceu, e nada nunca mais foi o mesmo. Isso é magia. Não acho que seja possível sair buscando esse tipo de encontro, são eles que vêm até nós. Daí o termo zona crepuscular. Ufonautas nunca aparecem para quem acredita neles, mas sim para pessoas comuns. No entanto, a percepção e a consciência parecem ter nuances que ajudam e nuances que atrapalham esse processo. O estado de exaustão física que nos deixa alerta, por exemplo, parece ser favorável. Já a exaustão mental parece ofuscar nossa sensibilidade às intrusões. Eu diria que a atitude mental mais apropriada se aproxima muito de o que acontecer, aconteceu, que ecoa na ideia de não importa, não precisa ser de Austin Osman Spire. Vale lembrar, uma forma de relaxamento fincada no ambiente presente. É preciso abordar esse tipo de experiência com sensatez, atendo-se aos fatos. O que importa não são as explicações, e sim a experiência. Quando alguém me pergunta se eu acredito em fantasmas e respondo que não, isso definitivamente não quer dizer que eu nunca tenha visto coisas que poderiam ser explicadas como fantasmas. O ponto é que eu não concordo com as crenças e explicações comuns sobre fantasmas. Reitero que essa é uma das principais mensagens da magia do caos. Não precisamos acreditar em vidas passadas, chakras, reencarnação, adeptos ocultos e plano astral para praticar magia de forma eficiente. Acreditar em qualquer uma dessas coisas, em todas elas ou em outras mais, é uma escolha pessoal. Do mesmo modo, se algum dia uma coisa chegar perto de nós e pedir um isqueiro emprestado, ela vai fazê-lo de qualquer jeito, quer a gente acredite nela ou não. Eu costumava acreditar que a magia não passava de psicologia com uma outra roupagem, até a noite em que acordei com uma coisa pesada e sem forma definida sentada no meu peito. Tudo bem, eu admito que quase me borrei de tanto medo. Fiquei deitado uma eternidade, até que mentalizei um pentagrama e o projetei adiante. A coisa desapareceu na mesma hora. Passei dias em estado de choque. Depois disso, várias pessoas me deram explicações diferentes, mas o importante é que essa experiência me convenceu, mais do que qualquer argumento ou livro, de que a magia é real.